Você sabe o que é ler? E o que é um sujeito letrado? Ler é muito mais do que reproduzir o que está escrito. A escrita não é apenas um código e a leitura, sua decodificação. Ler requer compreender o que foi lido, ou seja, aprender, assimilar, captar e interpretar a mensagem repassada no texto, até mesmo aquelas implícitas. Além disso, um sujeito letrado deve ser aquele que se apropria da língua em suas diversas facetas, ele é capaz de ser autor do seu próprio discurso, ou seja, saber formular uma frase antes de dizer oralmente ou até mesmo pensar na melhor forma de escrever um convite de festa ou uma notícia de jornal, reconhecendo as diferentes características presentes em cada discurso e elaborando-o de forma coesa e coerente. Atualmente, a educação básica brasileira tem vivido uma situação preocupante, pois é cada vez mais frequente entre os alunos a dificuldade na compreensão de um texto, o que demonstra a dificuldade das escolas na formação de um leitor crítico e autônomo. Pensando nisso, o contexto escolhido para a realização do projeto foi a Escola Estadual Professor Valdomiro Guimarães, localizada numa região periférica da cidade de Santo André, com os alunos da turma do 5º ano do ensino fundamental, série em que a maioria das crianças já se encontra alfabetizada, porém ainda apresentam dificuldades em uma prática de leitura e interpretação textual efetiva. De acordo com os resultados mais recentes obtidos no IDESP, Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo, foi possível constatar que o índice a ser alcançado pela escola se encontra abaixo do esperado. Reforçando as informações que os profissionais da escola relatam, os estudantes desse contexto chegam nos anos finais do ensino fundamental com dificuldades significativas nas habilidades relacionadas à leitura e interpretação textual. Diante da situação, a questão norteadora da equipe foi: como tornar a leitura uma aprendizagem real, prazerosa e significativa para os educandos, facilitando a interpretação de textos? Para Diesel, Baldez e Martins, é importante que os professores busquem e ofereçam novas metodologias de ensino que promovam a formação crítica, reflexiva e autônoma dos alunos. Assim como a escola deve trabalhar a leitura de forma que a aprendizagem seja real e significativa, pautada nas relações sociais, objetivando o hábito de ler. Já segundo Ouzobel, para que o aluno construa novos conhecimentos, o professor deve considerar o que ele já sabe, a fim de promover uma aprendizagem significativa. O autor acredita que, se o conteúdo não for significativo, poderá ocorrer apenas uma aprendizagem mecânica, que logo será esquecida. Por fim, de acordo com Margaret Roloff, é importante que o professor planeje e trabalhe metodologias diferenciadas, que despertem em seus alunos o interesse de refletir, pensar, debater, criticar, dialogar e expor opiniões. Essa troca de informações entre professor e aluno facilita o processo de ensino-aprendizagem, promove a interação entre os envolvidos e pode ser usada como estratégia de interpretação de textos. Dessa forma, verificamos que o uso de ferramentas lúdicas pode contribuir para estimular o aluno a desenvolver o interesse por determinado tema. Sendo assim, o grupo tem como intenção desafiar os alunos do 5º ano a adquirir uma melhor compreensão leitora, utilizando estratégias lúdicas buscando assim torná-las significativas. No plano de aula elaborado pelo grupo, apresentamos o uso da rotação por estações de aprendizagem. A ideia dessa prática é criar um circuito em sala de aula em que os alunos, organizados em pequenos grupos, se revezem para realizar as atividades, dentro de um certo tempo, também previamente estabelecido. Um dos aspectos interessantes dessa metodologia é a possibilidade de promover o uso de diferentes tecnologias da informação e da comunicação, com a exploração das práticas lúdicas, tornando significativa e atraente a aprendizagem. Além de fortalecer o protagonismo e a curiosidade dos estudantes, permitindo a eles que se tornem investigadores e possam utilizar as ferramentas apresentadas para conhecer, interpretar, identificar e compreender o texto trabalhado. Aplicação do projeto. Num primeiro momento, a professora leu para os alunos o livro Um Castelo Bem Assombrado, de Lícia Holanda. No encontro seguinte, foram apresentadas as estações de aprendizagem, bem como os objetivos propostos em cada uma delas e os alunos puderam experienciar as propostas.
Enigmas. No início do circuito, o primeiro grupo de alunos recebeu uma ficha com enigmas em linguagem não verbal e tinham a missão de decifrar a mensagem referente ao texto lido, registrando a resposta escrita de forma coletiva. Jogo de perguntas online. A segunda proposta contava com um jogo online feito na plataforma Wordwall. Nessa estação de aprendizagem os alunos tinham à disposição notebooks conectados à internet e abertos na página do jogo, desenvolvido pela nossa equipe, com perguntas a respeito do livro. Interpretação com dado. Interpretação com dado foi a terceira estação. Nessa proposta havia um dado com questões a respeito do livro e um dado convencional. Um aluno de cada vez lançava os 2 dados e respondia a questão sorteada. A pontuação dependia do acerto da resposta e era feita de acordo com o número lançado pelo outro dado, vencia o jogador com maior pontuação. Quebra-cabeça. Na estação do quebra-cabeça, os alunos receberam cartões impressos com partes do texto embaralhadas e tinham que montar, coletivamente, o texto mantendo a coerência. Após a aplicação dos jogos, as crianças tiveram oportunidade de compartilhar sua opinião sobre os jogos e a contribuição em seu aprendizado. Além disso, foi entregue um questionário para cada aluno participante, a fim de relatarem suas experiências com as estações. Conclusões finais do grupo. Durante a aplicação das atividades, o grupo pôde ver o interesse e a participação dos alunos ao entrarem em contato com uma proposta diferente, utilizando o lúdico como ferramenta no processo de aprendizagem. Portanto, com a execução deste projeto acreditamos ter contribuído para desenvolver um ambiente significativo de aprendizagem apoiado em práticas lúdicas e divertidas, com interação e cooperação entre alunos visando um objetivo em comum, o desenvolvimento das habilidades de interpretação textual.